Graça e paz a todos amados que estão interagindo comigo a partir deste momento, através desta live. Quero mandar aqui um abraço para todos os estados do Brasil, onde tem as pessoas compartilhado comigo no nosso dia a dia desta mensagem do coração de Deus para o seu coração. Eu estou aqui nesta noite, eu sou o pastor Jaime Teixeira, da comunidade cristã, resgatando vidas para o Senhor Jesus, aqui da cidade do Rio de Janeiro, aqui de Nova Iguaçu, a igreja, na rua Nilton Tinoco, 475, Jardim Nova Era. E nesta quarta estaremos ali um culto de bênção para a sua vida. A partir das 19h30 amanhã, quero convidar a você a estar conosco ali, onde o Espírito de Deus vai estar falando ao seu coração. E domingo eu vou estar ali pregando também, orando por você. Convido você a estar conosco ali nesta reunião, que vai ser uma reunião de muita bênção, muita vitória. E agora eu quero também deixar uma mensagem para você, direto do coração de Deus para o seu coração. Eu vou estar aqui falando algo que você talvez nunca tenha ouvido falar. Você vai ouvir algo nesta noite que você vai ficar impactado. O que a palavra de Deus proporciona a gente? E o que muitas pessoas não têm tomado posse do que a palavra de Deus ela tem nos proporcionado. Eu quero nesta noite meditar com você, vou estar orando por você, mas eu quero que você tome posse, porque é noite de vitória para a sua vida. Eu quero orar por você agora. Eu tenho certeza que Deus vai operar esse milagre na sua vida. Amém? Soberano e eterno Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meu Deus amado, eu te glorifico, meu Senhor da glória, e te exalto nesta noite, meu Senhor, por cada ouvinte, meu Pai, que está neste momento ligado conosco através desta live. Que o teu Espírito, ó Deus, comece a operar nesta noite, Senhor, frustrando com todos os planos do inimigo, mas despertando o teu povo nesta noite para uma fé viva e eficaz. Uma fé, meu Pai, que dará a eles, ó Deus, a remissão dos seus pecados, das suas iniquidades, de suas transgressões. Por isso, nesta noite, eu entrego, meu Pai, cada ouvinte agora, que aonde estiver chegando a minha voz, que o Senhor esteja operando o teu milagre, dando a vitória, cortando todos os laços do inimigo, dando a cura, a libertação, a transformação, a renovação, Senhor, para que eles tenham uma vida, meu Pai, cheio da tua presença, Senhor. Por isso, dá vitória nesta noite para a tua igreja. Aqueles que ainda vão ouvir esta live, que vai ser compartilhada, meu Pai, por cada ouvinte. Eu peço a Deus que o Senhor esteja ali operando, meu Pai, nessas vidas que vão receber essa palavra, em nome de Jesus. Amém. Eu quero deixar aqui uma palavra que eu creio que para muitos já é bem conhecida, que está em Tiago, capítulo 5, verso 19. Eu vou estar aqui trazendo essa mensagem, vou estar dando um testemunho que vocês vão ficar um pouco impactados, que vocês vão ouvir hoje. Talvez você nunca tenha parado para prestar atenção, e vocês hoje vão prestar atenção em algo que vai mexer com você. Aqui diz a Bíblia, em Tiago, capítulo 5, verso 19, o seguinte: Irmãos, se algum dentre vós se tem desviado da verdade, e alguém o converter, saiba que aquele que converter um pecador do erro do seu caminho, salvará da morte uma alma, e cobrirá uma multidão de pecados. Vou ler novamente. Irmãos, se alguém ou algum dentre vós se tem desviado da verdade, e alguém o converter, saiba que aquele que converter um pecador do erro do seu caminho, salvará da morte uma alma, e cobrirá uma multidão de pecados. Por que eu estou lendo essa mensagem a você, meu amado? Que eu quero nesta noite falar desta palavra interessante: converter um pecador do erro do seu caminho. Então, para mim poder falar desta palavra, nós temos que entender
O que significa a palavra converter, né? E eu procurei um dicionário e a palavra no dicionário diz, através do verbo pronominal, mudar de religião ou de opinião. E isso quer dizer, olha bem, você procura um dicionário aí, até no Google mesmo, bota aí o que significa a palavra, né? Converter, mudar de religião ou de opinião. São duas opções que tem lá. E aqui está dizendo, a partir do verso 19, se alguém dentre vós se tem desviado da verdade e alguém o converter, quer dizer, fazer essa pessoa mudar de religião ou de opinião, saiba que aquele que converter um pecador do erro do seu caminho, salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. Infelizmente, hoje, nós vivemos um evangelho que é muitas das vezes anunciado aí sobre a nação, um evangelho que mantém as pessoas ainda prisioneiras do pecado. Isso está estampado aí para todo mundo que quer ouvir. Eu falo isso porque eu tenho conversado com muitos cristãos e todos que eu pergunto, eles dizem que são pecadores. E quando a gente fala que nós somos justos, eles falam que justo é só Jesus. Porque eles não conhecem a verdade, eles se sentem acusados ainda como pecador. E nós sabemos que um pecador é um homem que está morto espiritualmente falando. Esse é um pecador. Tanto que Jesus, numa ocasião, falou, deixa o morto ressuscitar, enterrar os mortos. Quando Jesus chamou um discípulo e falou para o seu discípulo, né, segue-me. E ele falou, permita-me primeiro sepultar o meu pai. E Jesus diz, deixa os mortos sepultar os mortos. Então uma pessoa em pecado é uma pessoa totalmente morta. Mas hoje as pessoas estão crendo num tipo de evangelho que eles ainda se mantêm pecador. Eles ainda se acham pecador, se acham acusado pelo diabo. E aqui a própria palavra está nos mostrando no verso 19 que se alguém dentre vós se tem desviado da verdade, porque as pessoas hoje estão desviadas da verdade, e alguém o converter, saiba que aquele que converter um pecador do erro do seu caminho, salvará da morte uma alma. Então, quando você leva uma pessoa a mudar de opinião, ou de religião, ou de algum princípio que esteja com o contrário à palavra de Deus, que esta alma, ela se converte, ela muda, aqui diz que você está encobrindo uma multidão de pecados. Multidão, não é um só não. A Bíblia diz, eu quero que você leia comigo, em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, olha o que a Bíblia fala. Atos dos Apóstolos, capítulo 3, capítulo 3, verso 19. Aqui entrou errado, é capítulo 3. O computador resolveu dar tilt agora, né? Olha só o que diz no versículo 19. Pedro pregando disse, arrependei-vos e convertei-vos para que seja apagado os vossos pecados e para que venha assim o tempo de refrigério pela presença do Senhor. Então Pedro aqui pregava para que o povo viesse se arrepender, voltar atrás, mudar de opinião, mudar de religião, que é se converter, para que os seus pecados fossem apagados. E assim eles pudessem viver o tempo de refrigério pela presença do Senhor na sua vida, depois que eles voltem para Deus e depois que eles se convertam. E isso é muito bom você frisar e entender isso. Mas por que eu estou lendo essa mensagem neste dia? Aconteceu um fato na minha vida hoje, uma situação que me entristeceu muito. Fiquei muito triste de uma situação que eu vivi hoje pela manhã.
eu fui numa cidade aqui próximo da minha casa, a uns 15 quilômetros, a 20 quilômetros, visitar uma senhora. E na verdade eu fui lá, nem fui no propósito de visitá-la. Eu fui no propósito de levar ali para ela uma cadeira de roda, que era uma senhora de 80 anos, que ela está encamada. E ali, nós fomos ali, eu fui como obreiro da nossa igreja, foi minha esposa, foi mais um casal, nós fomos lá de carro, nós fomos lá levar uma cadeira de roda para essa senhora. Eu já conheço essa senhora há mais de 20 anos, ou melhor, uns 20 anos. Ela chegou até alguma vez no passado visitar a nossa igreja, fazer algumas visitas, mas ela já tinha a igreja dela. Mas eu conheço ela, inclusive parte da família dela faz parte da nossa igreja ali em Nova Iguaçu. O que me entristeceu foi quando ela me viu, ela se alegrou de ter me visto e falou: pastor, eu até falei para minha filha que eu queria que o senhor viesse aqui para fazer uma oração por mim. E eu fiquei olhando para ela e ela disse: pastor, eu estou me sentindo acusada de todos os meus pecados. Olha só, amado. Logo para mim que ela foi falar isso, que prego sobre a remissão dos pecados. Aquilo ali cortou o meu coração quando ela falou para mim que estava se sentindo acusada de todos os seus pecados. E ela já é cristã há mais de 30 anos. Inclusive a família dela, como eu disse, a irmã dela morreu com 70 e poucos anos, era da nossa igreja. Ela crê na justiça de Deus, crê no perdão dos seus pecados, mas ela não teve a oportunidade de ouvir eu pregando o evangelho da justiça de Deus. E ela veio falar para mim isso. E quando ela falou isso para mim, o Espírito de Deus tocou no meu coração de uma maneira profunda para falar para ela que ela não poderia se sentir acusada dos seus pecados, porque Jesus havia tirado os seus pecados e havia lhe pago ali na cruz do Calvário com o seu sangue. E eu tive que levar essa mensagem ao coração dela, que ela não poderia se sentir acusada, porque a Bíblia diz que nenhuma condenação há para aquele que está em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. O que me entristeceu é dela estar hoje encamada e ela disse que não tem mais ido para a igreja, não tem mais ouvido a palavra. Quer dizer, é uma viúva pobre, né, humilde. Se ela fosse uma viúva endinheirada, eu duvido se o pastor não estava lá fazendo campanha de oração na casa dela por causa do dízimo, né? Mas era uma senhora humilde e ela está abandonada e se sentindo acusada dos seus pecados. Olha que situação, amado. E o Espírito de Deus tocou no meu coração que aquele que fizer converter o pecador dos seus pecados salvará uma alma. E eu disse para essa senhora: a partir de semana que vem, eu vou vir aqui toda semana pregar e orar pela senhora. Os olhos dela brilhou de alegria e eu vou ter que trabalhar em cima dela através do Espírito de Deus, como psicólogo de Deus, para que ela se sinta hoje limpa dos seus pecados, justificada dos seus pecados. Então ela se sente hoje, ela mesmo falou: pastor, eu estou me sentindo péssima, eu estou me sentindo aqui acusada de todos os meus pecados. Uma senhora que serve o Evangelho há mais de 30 anos, talvez até mais, eu estou falando 30, mas talvez até mais. E eu fiquei observando que ninguém foi ali para lhe ajudar. E Deus permitiu, aconteceu um fato que eu fui preciso ir lá hoje, eu não tinha nem propósito de ir lá. Eu creio que a minha ida ali foi de Deus. E eu falei: a partir de semana que vem, eu vou tirar um dia na semana e vou vir aqui fazer um culto na sua casa. Eu terminei quantos cultos. Eu vou estar aqui pregando para a senhora, mas eu quero que a senhora não se sinta mais acusada dos seus pecados, porque Jesus já tirou o seu pecado. Jesus já pagou pelos seus pecados. E a Bíblia diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Mas ela estava se sentindo acusada,
porque ela foi ensinada errada e abandonada no momento que ela ficou doente, no momento que ela chegou a uma certa idade e ninguém ali vai para ajudar ela. Eu senti de Deus de estar ali salvando aquela vida, como nós lemos aqui. Eu vou voltar ao texto que nós abrimos a leitura, no livro de Tiago, no capítulo 5, olha o que a Bíblia fala, no verso 19. Irmãos, se alguém dentre vós se tem desviado da verdade e alguém o converter, saiba que aquele que converter um pecador do erro do seu caminho salvará da morte uma alma. Aí eu pergunto para você, qual o valor de uma alma? É um preço muito alto que Jesus pagou por essa pessoa, mas essa pessoa nunca ouviu isso. É como diz lá em Romanos 10:17, que a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir da palavra. Mas como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não há quem envia? Então, eu falei, eu vou estar aqui semana que vem, orando pela sua vida, pela sua família. Aí perguntei à filha dela, perguntei à família se eles permitiam. E todos aceitaram. E eu vou estar ali ajudando essa alma a se livrar dos seus pecados. E hoje eu estava vendo uma reportagem da violência doméstica. Estava dando hoje na Record um programa, do Tino. E ele falando ali das mulheres que sofrem agressões pelos seus maridos, E ali o que acontece? Muitas dessas pessoas, elas precisam passar por um psicólogo. Preste atenção nisso que eu vou falar, que é muito sério. Porque elas sofrem agressões físicas, agressões verbais, ela ouve palavras que ela não tem jeito, que ela não é merecedora, que ela não tem direito, que ela não tem valor. E essas pessoas ficam com essas palavras em mente, se sentindo péssima e desvalorizada. E elas dizem que precisa passar por psicólogo. E eu peguei essa história e transportei para a vida dessa senhora, dessa idosa de 80 anos, que se sente também desvalorizada, se sente acuada, se sente ali condenada por todos os seus pecados. Olha que interessante, amado. Isso quer dizer que o diabo está afligindo essa senhora por falta de conhecimento e essa pessoa precisa passar por um processo. Eu não sou psicólogo formado, mas sou um psicólogo de Deus. Então eu tenho que ali ministrar para essa senhora o quanto ela é valorosa para Deus, o quanto a obra de Deus é perfeita, que há mais de 2000 anos Jesus executou uma obra perfeita para dar a condição a ela de ser justa e santa, para que ela possa alcançar os céus. Então ela precisa hoje sair desse erro, como diz aqui, irmão, se alguém dentre vós se tem desviado da verdade, ou talvez nunca ouviu a verdade, e alguém o converter. Converter significa mudar de religião ou de opinião. Então ela está com a opinião formada que ela ainda é uma pecadora. E o pior, se sentindo acusada pelos seus pecados, se sentindo péssima, se sentindo desvalorizada. Aí eu fiquei analisando, e quando eu vi essa reportagem dessas mulheres que sofrem agressões, que precisam de um psicólogo, é um processo, para ela poder se erguer na vida, eu lembrei na mesma hora, quando eu cheguei em casa, dessa pobre senhora, uma senhora idosa, que vive ali em cima de uma cama, de um leito, se sentindo ali mal com seus pecados. Aí eu pergunto, amado,
o que essa mulher ouviu durante 30 anos ou mais. Ouviu dizer que ela é uma pecadora, que talvez se você se colocando diante de Deus como pecador, a graça vai ser mais abundante. Mas olha o que diz a Bíblia. Vamos para a Bíblia. Não é que a opinião do homem tem que prevalecer. Olha o que a Bíblia diz. Romanos 'O computador resolveu dar tilt agora. Que diremos, pois? Olha o que Paulo diz. Permaneceremos no pecado para que a graça abunde mais, seja mais abundante? Quer dizer, eu vou viver hoje no Evangelho, mas vou continuar no pecado para que a graça seja mais abundante em mim? Aí Paulo mesmo responde. De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Quer dizer, nós não podemos viver no pecado, nem para o pecado, e nem se sentir acuado pelo pecado. Porque a Bíblia, amado, ela é muito clara em nos mostrar uma verdade. Eu estou aqui falando da Bíblia, eu não estou aqui falando da minha opinião, eu não estou dizendo aqui o que eu acho, estou dizendo o que a Bíblia diz. Olha o que diz a Bíblia. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou. Ele não disse que vai livrar, ele disse me livrou da lei do pecado e da morte. Então, se a lei do Espírito de vida em Cristo me livrou da lei do pecado e da morte, por que o diabo quer me enquadrar nesta lei? Por que eu vou permitir o diabo me enquadrar nesta lei do pecado e da morte? Porque quem vive debaixo da lei do pecado está debaixo da lei da morte, porque o salário do pecado é a morte. Mas a Bíblia diz que o dom gratuito de Deus, quer dizer, o dom é uma capacitação de Deus, né, que Ele lhe dá. Então o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. E como que essa pessoa vai alcançar a vida eterna se ela ainda se sente acusada pelos seus pecados? Se sente acuada pelos seus pecados? Aí eu lembrei que ali em João 10, Jesus diz que Ele é o bom pastor. Mas o mercenário, quando ele vê o perigo, ele abandona as ovelhas. O mercenário não é pastor. E eu me senti ali na qualidade de um pastor, de querer abraçar essa vida e ajudar ela a se livrar dos seus pecados. Mas não só ela, amado. A todos os ouvintes agora, que está me ouvindo, que ainda se sente um pecador, que se sente acusado pelos seus pecados, mesmo dizendo que está em comunhão na igreja, vocês precisam hoje conhecer o sacrifício perfeito de Jesus, que iniciou no seu batismo, quando ele recebeu o pecado do mundo sobre si, foi para o deserto, e quando voltou do deserto, ele dizia aos pecadores que perdoados já estão os seus pecados. Lá em Mateus capítulo 9, Jesus ali estava num local pregando, dentro de um templo, levaram um paralítico ali sobre um leito, abriram um buraco no telhado e desceram aquele paralítico até Jesus, um homem em cima de uma cama, um homem doente, encamado. Ele não era paralítico, ele estava encamado, eu falo paralítico, ele não estava andando. E quando aquele homem desceu ali, ele nem abriu a boca, não dirigiu uma palavra sequer para o Senhor, mas o Senhor já havia ali informando ali, meu filho, perdoados já estão os seus pecados. Olha bem, amado, perdoados já estão os seus pecados. Aí o povo ali, os fariseus, começaram a razoar entre si, dizendo, quem esse homem pensa que é para perdoar pecado? Aí Jesus disse, qual é mais fácil dizer, perdoados estão os seus pecados, ou toma sua cama e anda, para que saiba que o Filho do Homem tem o poder na terra de perdoar pecado. E disse ao paralítico, toma tua cama e anda. E diz a Bíblia ali em Mateus capítulo 9, que o povo se alegrava de tão poder que Deus dava aos homens. Um poder do homem viver sem pecado.
E é um poder que as pessoas hoje não tomam posse. Que eles podem hoje viver sem nenhuma acusação do diabo. Porque o diabo veio para matar, roubar e destruir, mas Jesus veio para desfazer as obras do diabo e desfez. Jesus desfez as obras do diabo. E a obra do diabo foi colocar o pecado no mundo, mas a obra de Cristo foi tirar o pecado. Jesus tirou o pecado. Ah, pastor, Jesus não tirou, então o diabo não colocou. Porque o diabo colocou o pecado lá em Adão. E Jesus veio e tirou o pecado do homem. Para que o homem pudesse ser santo, irrepreensível e inculpado. Então eu quero deixar essa breve mensagem a você hoje. Para que saiba. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus já nos livrou da lei do pecado e da morte. Já nos livrou, amado. Não vai livrar não, já nos livrou. Por isso que no versículo 1 fala, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E essas pessoas hoje vivem prisioneira do pecado. Como existe hoje muitas religiões, né? Porque como eu falei, a palavra converter, ela significa mudar de religião ou de opinião. Tem muitas pessoas com opinião formada que além dele se julgarem pecador, ainda pede alguém para interceder por ele na hora da morte. Quer dizer, eles acham que ainda vão morrer pecador. Aí fica orando, rezando, pedindo rogai por nós na hora da morte. Além de não crer que é justo e santo, ainda está afirmando que mesmo na hora da morte, eles precisam de alguém buscar por ele, porque a vida inteira que ele viveu nessa religião não significou nada. Porque na sua reza, ele ainda pede alguém para rogar por ele na hora da morte. Isso é triste, é lamentável. Então eu quero hoje mostrar para você que você precisa, em nome de Jesus, tomar posse do que Jesus fez lá na cruz por você. O que Jesus determinou para você. Por isso que eu li aqui, ó. Se alguém dentre vós se tem desviado da verdade, e alguém o converter, quer dizer, mudar essa pessoa de religião ou de opinião, saiba que aquele que converter um pecador do erro do seu caminho, porque essa senhora está se achando uma pecadora. E eu prego aqui a remissão dos pecados. Se você entrar no meu Face aí, tem para mais de 200 lives aí, e todas elas falam da remissão dos pecados. E justamente eu, na casa dessa pobre viúva, dessa senhora, ela me dirige a palavra e diz: Pastor Jaime, que bom o senhor estar aqui. Eu estou me sentindo péssima, assim mesmo, amado. Eu estou falando isso, tem pessoas que estavam comigo ali, que estão me ouvindo agora e sabem que eu estou falando a verdade. Eu estou me sentindo péssima. Eu estou me sentindo acusada de todos os meus pecados. Olha que situação, logo para mim. Falei: minha irmã, pelo amor de Deus, saiba de uma coisa agora, que Jesus já tirou o seu pecado e já pagou por ele. E nenhuma condenação há na sua vida. Não permita que Satanás fique te acusando de seus pecados, pelo fato dela não estar se alimentando da palavra de Deus. Então, o meu objetivo ali é levar essa pessoa a se converter, a mudar de opinião. Olha bem, amado, porque a palavra converter, como eu falei, no verbo pronominal, significa mudar de religião ou de opinião. Então, o meu objetivo é levar essa mulher a mudar de crença, mudar de opinião, para que ela não fique com aquela opinião formada que ela ainda é uma pecadora. Porque até hoje eu não achei na Bíblia sequer nem um texto isolado, nem sem contexto, que
que um pecador vai entrar no céu? Se alguém daí está me ouvindo agora, se achar esse texto bíblico aí, escreve aí. Eu quero ver. Eu quero ver alguém me mostrar um versículo bíblico aonde um pecador vai entrar no céu. Pode ser texto isolado, pode ser texto sem contexto, pode ser no Antigo Testamento, pode ser no Novo Testamento, pode ser no livro apócrifo da Bíblia Católica, pode ser na Bíblia dos Testemunhos de Jeová, pode ser em qualquer Bíblia que você imaginar aí. Você não tem um texto sequer onde um pecador entrará no céu, e hoje muitos crentes, se julgando ainda pecadores, querem entrar no céu. É lamentável isso. E vocês precisam hoje se tornar um filho de Deus, um nascido de Deus, porque a Bíblia diz que os nascidos de Deus não pecam, quem peca é do diabo. É isso que as pessoas têm que entender. E o maior pecado do homem é quando ele não dá credibilidade à palavra de Deus. O resto é transgressão e iniquidade. Mas a Bíblia diz lá em Daniel 9:24 que Jesus veio e pagou pelo pecado, pela iniquidade e pela transgressão. Jesus pagou pelos três: pecado, iniquidade e transgressão. Esse foi o propósito da vinda do Senhor nesta terra. E o anjo trouxe a resposta a Daniel e falou que estava determinado 70 semanas, né? Que ele viria para dar fim aos pecados, à iniquidade, à transgressão, estabelecer a justiça eterna. Porque lá no capítulo 12 fala que muitos serão provados e embranquecidos. Muitos, não todos. Então eu quero que você leia esse texto comigo, até para vocês entenderem o que eu estou falando. Daniel capítulo 9 primeiro. Eu quero que você leia comigo. Daniel 9, 24. Vamos estar lendo aqui. O computador resolveu dar chute. Vamos lá, 9:24. Olha o que diz o texto aí na tela, para vocês lerem. Ó. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para cessar a transgressão e para dar fim aos pecados, e para expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna, e selar a visão e a profecia, e para ungir o Santíssimo. Então aqui Daniel estava orando, confessando ali o pecado da nação. A palavra de Deus diz que Daniel, estando orando, saiu uma resposta de suas orações, e o anjo do Senhor ele veio com essa resposta para Daniel. E ele falou para Daniel: olha, 70 semanas estão determinadas sobre a tua santa cidade. Olha, mas para cessar, olha bem, mano, o que significa a palavra cessar? Cessar a transgressão, para dar fim aos pecados e para expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna e selar a visão e a profecia e ungir o santo dos santos. Mas olha o que diz mais no capítulo 12, verso 10. Daniel 12, 10. Vamos ler a partir do verso 10. Olha o que diz a Bíblia. Muitos serão purificados. Ele não disse todos, mas disse muitos, porque nem todos crêem. Muitos serão purificados, embranquecidos e provados, mas os ímpios procederão impiamente. E nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. Então a Bíblia diz que você tem que procurar ser sábio para que você hoje se livre de seus pecados, de suas iniquidades e de suas transgressões. Porque foi apenas em um único dia Jesus fez essa obra perfeita para te dar a vitória.
Então eu quero estar orando por você nesta noite e dizer a você que você é um filho de Deus, um justo de Deus, uma pessoa valorosa para Deus. Mesmo que as pessoas dizem que você é uma pecadora, que o diabo tente te acusar de tudo, dizendo que você não tem valor, que você não presta, que você é isso, você é aquilo, não dê ouvido à voz do diabo, que ele é um mentiroso. Porque você é tão valorosa para Deus, tão valoroso para Deus, que Deus enviou o seu único filho para morrer por você, para te dar a condição de você alcançar os céus. Então saiba que você é uma pessoa valorosa para Deus. Não permita que o diabo te bote para baixo, como muitos casamentos aí estão se acabando, porque os maridos hoje, eles afligem as suas esposas, né? Que hoje muitas mulheres têm que passar por psicólogo para poder dar continuidade à sua vida. Sofre agressões físicas e verbais, como hoje muitas pessoas também no Evangelho estão sofrendo essas agressões, porque hoje é cego guiando cego. E as pessoas preocupadas somente em tirar das ovelhas a sua lã e o seu couro. E não estão preocupados com as doentes, não estão preocupados com as enfermas, não estão preocupados com aquelas que estão abandonadas. Então eu quero nesta noite, amado, levar a você essa mensagem. Se vocês querem conhecer um pouco mais do meu trabalho, você pode ali entrar no YouTube ali, botar Pastor Jaime Teixeira, PR Jaime Teixeira. Tem mais de 200 vídeos ali para você assistir minhas mensagens. E aqui no meu Face tem mais de 200 lives aí. Tem muita live aí. Estou há 4 meses fazendo live aqui, quase todos os dias, aonde você vai entender mais do que eu estou falando. Para que saiba que se o Filho vos libertar, tu és livre. Por isso é necessário conhecer essa verdade que liberta. Conhecer essa verdade que nos dá a vitória. Porque a Bíblia fala que Cristo nos gerou de novo. Olha bem, amado, Ele nos gerou de novo. Se Ele nos gerou de novo para ser uma pessoa santa, irrepreensível e inculpável, porque é assim que nós temos que nos apresentar diante de Deus. A Bíblia diz lá em Isaías 43, 25, eu mesmo sou o que apaga as tuas transgressões, procura lembrar-me. Entraremos em juízo juntamente, apresenta as tuas razões para que eu possa lhe justificar. Quer dizer, no dia do juízo você vai ter que apresentar as tuas razões, quer dizer, apresentar a sua fé diante de Deus. Que fé é essa, amado, que você vive se você ainda se sente acusado pelo diabo? Então eu digo, amado, eu vou estar ali pregando para que esta alma ela se converta, que ela mude de opinião, que ela mude de religião e ela passe a conhecer Jesus, aquele que morreu lá na cruz por todos os nossos pecados. E a Bíblia diz que o sangue de Jesus, ele não é um sangue que encobre pecado, ele é um sangue que nos purifica de todo pecado e nos torna mais alvo do que a neve. Então quero estar orando por você, meu amado, para que você possa conhecer um pouco mais dessa mensagem. Pesquisa lá no YouTube, lá, Pastor Jaime Teixeira, e se inscreve lá no canal, que eu estou sempre postando mensagem da Palavra de Deus lá. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, eu entrego nas Tuas mãos agora, Pai, cada ouvinte que está agora recebendo esta mensagem, que o Teu Espírito, ó Deus, começa, meu Pai, a ajudar essa pessoa a se livrar de todas as acusações demoníacas, Senhor. Porque o diabo veio para matar, roubar e destruir, mas o Senhor veio para que nós tenhamos vida e vida em abundância. Então que nesta noite, meu Deus, o Senhor esteja operando na vida, Senhor, de cada ouvinte. Operando na minha vida, Senhor. E na vida, Senhor, dessa senhora, meu Pai, onde eu vou estar ali, meu Pai, a partir de semana que vem, pregando e orando por ela. Para que ela se converta, Senhor. Para que ela se livre, meu Pai, dessa opinião, meu Pai, que ela está formada em sua mente, que ela ainda é uma pecadora, que ela ainda é, meu Pai,
uma pessoa oprimida, porque ela disse que estava se sentindo oprimida por todos os seus pecados. Mas o Senhor nos permitiu estar ali ministrando e orando, buscando, meu Pai, ajudando ela. Que o Teu Espírito Santo esteja tomando a frente. Em nome de Jesus. Amém. Amanhã estaremos ali na rua Nilton Tinoco, 475. Culto ali a partir das 19h30. Domingo eu, pastor Jaime, vou estar pregando e orando ali na rua Nilton Tinoco, em Nova Iguaçu, no bairro Jardim Nova Era. Convido você a estar conosco a partir das 19h30. Amém? Eu vou estar ali ministrando uma poderosa palavra para abençoar a sua vida. Então fique na paz. Aqui vai o abraço do pastor Jaime.